Eita porra! É seu Num na área, pô. Seu Num tá todo aqui, ó, pra ir me pegar da seu Num, velho. Tô todo arrumado aqui, rapaz, hoje. Mas eu tô virado na porra. Eu tô virado na porra, essa desgrama. Não é pra cá negócio de muita conversa comigo, não. O menino ali querendo pegar meu neto pra bater. Eu falei com ele, olha só. Não bata no meu neto. Não bata no meu neto, porque eu pego você, pico na zorra em você. Hoje você saiu seu chapeuzinho de couro, rapaz. Mas se eu pegar batendo no meu neto, eu meto a porra. Não vai bater no meu neto, não. Eu não sou puta, não, porra. Quem Deus padre? Porra, de brigar, eu não gosto de briga, não, porra. Mas não meta a porra no meu neto, não, que eu meto a porra em você também, viu? Quero nem saber. Ah, depois vai dar queixa de mim. Quem manda na delegacia sou eu, rapaz, seu Num. Eu pego o facão e passo no negão. Lá ele. Porra!